Oi, pessoal, estamos de volta. Vou começar a compartilhar a tela aqui já de uma vez para a gente dar prosseguimento à segunda parte do nosso curso. Ok, muito bem. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Solange e agora eu vou dar continuidade à segunda parte do minicurso Aspectos de Linguagem na Produção de Textos Acadêmicos. Nessa segunda parte do curso, eu deixei mais para falar da questão das citações, né? Vou falar um pouquinho das referências, também aproveitando a questão da formatação, e dar algumas orientações gerais sobre o processo de revisão final do trabalho acadêmico, ok? A questão das citações e das paráfrases é uma questão fundamental no trabalho acadêmico, né? Você traz o discurso de uma autoridade, de um estudioso, de um pesquisador, de um autor para o seu trabalho, para o seu texto, para fundamentar as suas ideias ou para comprovar as suas ideias, né? A gente sabe que o fazer acadêmico e científico nunca é um fazer solitário e totalmente original. Nós trabalhamos de acordo com uma tradição de construção da ciência e do fazer acadêmico. Então, os estudos estão baseados em outros estudos, em outros estudos. Então, é fundamental que a gente traga esses estudos para o nosso trabalho, né? Normalmente, a gente faz um recorte, faz uma seleção de autores, de obras que tenham a ver com a linha que a gente quer construir, com as ideias que a gente quer apresentar no nosso trabalho, e a gente fundamenta essas ideias com trechos ou com seleção de ideias dessas obras. E aí a gente pode fazer citação ou paráfrase. Eu vou apresentar um pouquinho os aspectos formais, tá? Antes disso, é importante deixar bem claro que é muito bem vista a questão da citação e do trazer o estudo, a pesquisa para dentro do seu trabalho, né? O problema é se você copia esses trechos e você não sinaliza que são citações, parecendo que foi você mesmo ou você mesma que escreveu aquilo, né? O que configuraria um plágio, que é um grande problema na produção de trabalhos acadêmicos ou na defesa de trabalhos. Então, é muito importante ficar atenta a essas questões da formatação, da apresentação. E para isso existem normas, né, definidas pela ABNT. Em primeiro lugar, a gente pode chamar a citação de direta ou indireta, né? A citação direta é quando você copia diretamente o texto, um trecho de um autor e copia no seu trabalho. Do mesmo jeito que estava escrito lá, você copia, exatamente igual, você não pode mudar. Essa é a citação direta. A citação indireta ou a paráfrase é quando você diz o que o autor apresentou com as suas próprias palavras. Você faz o seu texto traduzindo, trazendo essa ideia. Na citação direta, a gente pode entender uma subdivisão entre citação que a gente chama citação curta ou citação mais longa, né? Deixando aí um limite de 3 linhas. Então, uma citação que digitada no seu trabalho dê até 3 linhas, mais ou menos, é uma citação considerada curta. A citação com mais de 3 linhas digitadas no seu trabalho é considerada uma citação longa. E a citação indireta ou a paráfrase é a que você escreve a ideia do autor ou várias ideias, você sintetiza e escreve com as suas próprias palavras. E aí fica o corpo do seu texto normal, você não precisa ficar fazendo uma formatação especial, mas mesmo assim você diz de onde vieram aquelas ideias, qual a fonte, qual o autor, pode dizer a página e tudo mais, tá? Na citação indireta e paráfrase que eu estou falando. Em relação à citação curta, direta, né, aquela de até 3 linhas, ela fica na mesma formatação do corpo do texto que você está digitando. A única coisa que você precisa fazer é colocar o trecho entre aspas. Tem aqui um exemplo. A citação, abre aspas, consiste na reprodução fiel de frases e sentenças consideradas relevantes ao estudo em pauta. Fecha aspas. Esse trecho, entre aspas, então, é copiado completamente da obra de Marconi e Lakatos, com o ano de publicação 2011, da página 39. Toda vez que você faz uma citação direta, se ela for pequena, você vai colocar assim,
entre aspas no corpo do seu texto. Sempre, de preferência, ao final da citação, você vai colocar assim, entre parênteses, o nome do autor, só o último sobrenome, todo em letras maiúsculas, o ano e a página, ok? Se for fora das citações, o nome do autor pode estar só com a inicial maiúscula, o último sobrenome, tá? E pode estar o 2011 e a página, só isso dentro dos parênteses também. Também pode colocar no começo, né? Como diz fulano, aí entre parênteses, desculpa, 2011, página 39, e aí vem o trecho entre aspas. São opções que você pode apresentar a citação. Quando a citação é longa, ela tem mais de 3 linhas, tem uma formatação toda especial, tá? Em primeiro lugar, não é mais para colocar entre aspas, porque já vai ter outras marcações, né? Devem ser digitadas com um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Você pode ver que tem um espacinho ali, com fonte tamanho 10 e espaçamento simples, sem aspas. Então, veja só o exemplo. Sobre o plano de trabalho em pesquisa, pode-se dizer que, 2 pontos, essa frase é do autor do trabalho, que está escrevendo lá. Esse pedaço que vem depois, você pode perceber que ele tem um recuo, um espaçamento da margem diferente, não tem entrada de parágrafo, o espaço entre linhas vai ficar menor e a letra vai ficar menor. Então, se o corpo do trabalho está com letra 12, a citação vai ficar com tamanho 10. Tá? E aí, logo depois, tem a fonte da citação. Toda citação tem que apresentar a fonte da citação, tá bom? E essa fonte tem que estar lá no final do seu trabalho, na lista completa de referências, que eu vou falar um pouquinho aqui hoje também. Então, por causa dessa formatação toda, não precisa marcar entre aspas. Seguindo, vou falar um pouquinho das referências. Quando você vai fazer um trabalho acadêmico, você lê alguns textos, podem ser artigos, capítulos de livro ou um livro inteiro. Né? É interessante que você vá lendo, fazendo fichamento e já anotando as referências dessas fontes. Né? Às vezes você tira a fonte da internet também, você pode baixar o arquivo, abrir uma pasta só para organizar isso, para você não perder essas fontes, essas referências, não ficar todo confuso depois. Então você já vai organizando, à medida que você vai lendo, você já pode fazer uma fichinha, um arquivo no computador, anotando essas referências para você não se perder depois. Porque tudo que você citar no seu trabalho, tudo que você fizer, qualquer autor a que você fizer uma menção, uma referência, lá no final do seu trabalho vai ter que estar na lista completa de referências. Então, isso é uma coisa importante para você conferir. Quando você faz uma citação e aí vai lá na lista de referências e aquela obra não está na lista, é um problema do seu trabalho, tá? É um erro. As referências são o conjunto de elementos descritivos apresentados de uma forma padronizada que possibilitam a identificação de um texto ou de um documento. Né? Quem está lendo o seu trabalho, ou mesmo quem está lendo um livro, um artigo, um texto da internet, todos nós lemos os textos e tem citações nesses textos. E, às vezes, são citações com ideias que têm a ver com o nosso trabalho. Então, a gente vai lá no final da lista de referências, a gente vê a referência completa com aqueles dados e a gente consegue localizar o livro, o texto, o artigo. Isso favorece, né, a troca de informações acadêmicas, a divulgação dos materiais utilizados e pode facilitar a sua busca, a sua consulta e o estudo do texto. A elaboração das referências é uma norma da ABNT, tá? 6023, né? Tudo referente a trabalho acadêmico tem uma norma da ABNT. Essas normas são vendidas no site da ABNT. Tá? As instituições de ensino normalmente compram essas normas, né? Ficam arquivadas na biblioteca da instituição, das universidades, institutos, etc. E, normalmente, a instituição elabora um manual de orientação aos seus alunos e aí usa como base essas normas, né, para elaborar o manual com modelos para fazer um projeto de pesquisa, um artigo, TCC, para orientar esses alunos dentro da própria instituição, ok? Mas as normas elas normalmente são compradas. Normalmente, a gente adota a ordem alfabética de organização dessas referências ao final do trabalho.
Então, aqui tem a norma de referências é uma norma bem grande, né? Tem muitas e muitas regras, dependendo assim de documentos e obras e fontes de diversas áreas do conhecimento. Então, são muitos tipos de documentos ou de fontes que podem ser usadas. E existem outras normas, né? Tem norma para organização do sumário, tem norma para organização do projeto de pesquisa, norma para citações, norma para referências, norma para abreviar os termos, enfim, são muitas normas. Eu vou apresentar aqui alguns elementos, mas como eu disse para vocês, normalmente as instituições pegam essas normas e elaboram manuais, tem muitos manuais pela internet, mas também tem a sua instituição provavelmente vai ter um manual com a apresentação dessas normas, tá? Aqui eu só vou mesmo destacar para vocês a lógica de organização básica dos elementos da referência, das referências, tá? Lembrando sempre que o nome do autor é invertido, o último sobrenome fica na frente, todo em caixa alta, todo em letras maiúsculas, e é opcional se você quer abreviar o restante do nome ou se você quer colocar por extenso. Tá? A norma diz que é opcional, mas que você tem que padronizar na sua lista. Então, se você resolve abreviar, você vai ter que abreviar todos os nomes da sua lista. Se você escrever o nome inteiro, vai ter que escrever também assim em toda a lista. Logo depois do nome do autor vem o título da obra. Esse título sempre é grifado, tá? Pode ser negrito, pode ser itálico ou pode ser sublinhado. Tá? É opcional, mas você, mais uma vez, tem que escolher só uma forma para sua lista de referências e padronizar. Então, se você escolher o negrito, todos os títulos de obra vão estar em negrito. Tá? E o que é obra? A obra é o material completo produzido pelo autor, de alguma maneira publicado ou divulgado. Tá? Então, pode ser um livro, pode ser aí um jornal, uma revista acadêmico-científica, um álbum. E as partes dessa obra também podem ser usadas nas referências, mas elas não podem ser grifadas porque não são a obra. Então, se você usa como fonte sua apenas um capítulo de um livro e você vai colocar lá o nome do capítulo que você usou na sua fonte, você não vai grifar o nome do capítulo, porque o nome do capítulo não é a obra, só o nome do livro. Se você tira um artigo de uma revista acadêmica, o título do artigo não é a obra, é a revista que é a obra, é o nome da revista que fica grifado, tá bom? E assim por diante. Aqui um exemplo, o autor está aqui com o nome invertido, logo depois tem o livro, Microfísica do Poder, que está grifado, logo depois do livro é o número da edição desse livro, se for primeira edição não precisa colocar, e tem sempre essa ordem no final, a cidade de publicação, 2 pontos, o nome da editora, vírgula, e o ano da publicação. Todos esses dados você encontra logo no começo do livro, na ficha catalográfica. Para a gente praticar, treinar, digamos assim, para a gente exercitar um pouco mais esse olhar de análise, eu separei aqui alguns trechos tirados de trabalhos de alunos, para a gente verificar um pouquinho na prática a questão do uso da citação, tá bom? O primeiro trecho é esse. Sobre a experimentação como instrumento de motivação, Martins, 1997, afirma, 2 pontos. E aí vem o trecho que deve ser a citação. Quando motivados, nossos alunos entram no canal interativo, envolvem-se nas discussões, sentem-se estimulados e querem participar, pois internamente estão mobilizados por estratégias externas, ferramentas sedutoras que o professor deve usar para mobilizar a sua classe. Ok? Então, veja bem, as 2 primeiras linhas é produção do próprio autor do trabalho, né, do estudante, digamos assim, a estudante, tá? E aí a pessoa quer fazer uma citação que foi tirada de um livro, de uma obra de Martins. Ela colocou aqui o nome do autor e logo depois colocou o ano, 1997, que é o ano de publicação da obra. Como o nome do autor está fora dos parênteses, pode aparecer assim, só com a primeira letra em maiúscula, tá? Se ele tivesse dentro dos parênteses, deveria estar todo em letra maiúscula com uma vírgula. E aí vem o trecho da citação. A pessoa começa, abre as aspas, mas você percebe que, olhando até o final da citação, não fecha as aspas.
tá? Então, isso já seria um problema. Abriu, mas não fechou as aspas. Segundo problema, essa citação é uma citação direta, porque tem ali afirma 2 pontos, então a gente entende que a pessoa copiou esse trecho, e é uma citação longa, tem mais de 3 linhas, então, por causa disso, ela não deveria estar entre aspas. Ela deveria estar com uma formatação diferente. Então, aqui está errado. Deveria estar recuado, 4 centímetros, com letra menor e espaço entre linhas menor, tá bom? E, além disso, tem um outro problema, que falta o ano. Lá dentro dos parênteses, depois de 1997, deveria ter vírgula e o ano da publicação. Não, desculpa, tem o ano. Faltou o número da página, deveria ter uma vírgula e o número da página que foi tirada essa citação, tá bom? Outro trecho diferente. Dessa forma, a atenção da educação é desviada e os professores não percebem que os problemas ambientais manifestam um conflito entre os interesses privados e o bem coletivo, o que contribui para o fortalecimento do paradigma moderno que resulta na falta de questionamento das causas profundas da crise ambiental. Então, veja bem, todo esse trecho foi tirado de um trabalho de uma estudante da pós, tá? Dentro desse trecho, que é a produção da estudante, do estudante, tem um pedaço entre aspas, que é menor que 3 linhas. Então, a gente pode dizer que é uma citação direta curta. A pessoa colocou entre aspas, então esse trecho que está entre aspas é copiado, né? Não pode mudar nada. E aí, logo depois, a pessoa bota a página 25. Só que aqui não deu para localizar qual é a fonte, qual é o autor, qual é o ano da publicação. Pode ser que a pessoa tenha colocado antes no texto dela, mas mesmo se ela tiver feito isso, não é bom, porque não é legal. A indicação da fonte está muito longe da citação, porque pode causar dúvida, confusão. Se tiverem várias citações, o leitor pode se confundir qual fonte de qual citação. Então, é interessante que sempre coloque ali perto. Mesmo que você tenha falado do autor antes, não tem problema repetir logo depois da citação, entre parênteses, o sobrenome do autor, vírgula, o ano e a página. Então, aqui faltam informações que a gente não consegue identificar. Seria um erro, um problema nessa citação, ok? Para ajudar, eu também trouxe 3 exemplos de referências para a gente ver mais alguns exemplos e talvez tirar algumas dúvidas de vocês, tá? A primeira referência é do Marco Antônio Leandro Barzano. Ele escreveu um texto que chama Aulas Práticas em Cursos de Ciências Biológicas, 2 pontos, conversando com as licenciandos, licenciandas, tá? Logo depois disso, vem um IN, 2 pontos, Teixeiria, Paulo Marcelo Marini, Teixeiria, um org, e depois outro resto de fonte. O que isso significa? Significa que o Paulo Marcelo Marini Teixeiria escreveu, não, ele organizou, esse org significa que ele é o organizador de um livro chamado Ensino de Ciências, Pesquisas e Reflexões. Qual a diferença de autor para organizador? O autor escreve o livro, o organizador organiza, ou seja, ele reúne alguns autores, às vezes de um evento acadêmico, ele reúne alguns autores, cada autor escreve um capítulo, escreve uma parte do livro, ele é responsável por reunir essas partes, cuidar da organização, da edição do livro. E é o nome dele que vai para a capa do livro. E com essa informação sempre clara, organizador, tá? Então, o Teixeiria é o organizador do livro. O nome do livro é Ensino de Ciências, por isso que está grifado. Só que a pessoa que usou essa referência, digamos, ela não usou o livro todo, ela só usou um texto do livro. Esse texto foi escrito pelo Marco Antônio Leandro Barzano e foi o texto Aulas Práticas em Cursos de Ciências Biológicas. Então, a pessoa referencia o autor do texto, o nome do texto, porque ela só usou esse texto. E aí ela usa o in, que é dentro de, significa esse texto está dentro de uma obra, e aí faz a referência da obra completa. Vocês percebem que a referência não está completa. Depois do nome do livro, ali, Pesquisas e Reflexões, também é interessante chamar a atenção que quando o livro tem título e subtítulo, só o título é grifado, o subtítulo não. Por isso que está Ensino de Ciências em negrito, 2 pontos,
pesquisas e reflexões, que é o subtítulo, não está grifado. Aí depois a pessoa colocou uma vírgula, que deveria ser um ponto, e faltaram as informações, que seriam cidade, editora e ano. Então a pessoa só colocou a cidade, Ribeirão Preto, faltou a editora e faltou o ano. Mais dois exemplos, aqui tem no exemplo B, tem um livro chamado Metodologia do Ensino de Ciências, foi escrito por dois autores. Quando a gente tem dois autores, a gente faz a mesma ordem invertida, separando por ponto e vírgula um do outro, ok? Se tiver mais de 3 autores, normalmente pode colocar só o nome do primeiro que aparece na capa e a expressão et al. Depois, que é uma expressão abreviada do latim que significa e outros. Então tem esse aqui, esse fulano e outros escreveram essa obra, tá? Aqui, quando só tem dois, coloca o nome dos dois. Depois tem o nome do livro grifado. E aí também faltaram informações no final. Colocou o nome da editora, mas faltou o nome da cidade, o nome do ano. Sempre tem que ter cidade, 2 pontos, editora, vírgula e ano. E por último, um exemplo aqui de um texto de Vitorino. O título é Minhas Memórias, uma educadora em busca do saber, 2 pontos. Aí vem o subtítulo, Memorial de Formação. É um texto acadêmico, né? Aí divulgado pela Universidade de Campinas, né? Colocou aqui a cidade, a instituição, que é a Universidade Estadual de Campinas, o ano que esse texto foi divulgado, 2006. Só que é um texto tirado da internet. Isso vocês vão usar muito, porque a gente tem a internet à disposição agora. Muitos trabalhos estão disponíveis na internet. E quando você tirar uma fonte da internet, você vai fazer a referência normal, padrão, de acordo com os elementos da norma, e a única diferença é que você tem que colocar no final sempre disponível em 2 pontos, o site de onde você tirou, só copiar o link, e depois acesso em dia, mês e ano que você acessou o texto, tá? É diferente do ano que o texto foi publicado ou divulgado, veja, é 2006, mas a pessoa acessou o texto em 2008, e sempre tem que ser dia, mês e ano. Essa referência do dia, mês e ano também vai funcionar, por exemplo, em textos de jornal, que tem publicação diária. Quando é uma revista, por exemplo, que tem uma publicação mensal, coloca o mês e o ano da revista, coloca o número, tem outras informações, tá? O mês é sempre abreviado em 3 letras, né? A gente vê ali julho, JUL, ponto. É uma norma, é uma padronização de abreviação mesmo, tá? A única exceção é o mês de maio, que escreve todo sempre, maio, tá? Mas todos os outros meses são abreviados em 3 letras com um ponto. Ok, e agora encaminhando para uma certa finalização desse mini curso, eu trouxe algumas dicas e orientações para ajudar você a fazer aquela revisão final do seu trabalho, né? Você está lá produzindo o seu trabalho, pode ser um artigo, pode ser um projeto de pesquisa, pode ser uma monografia e um projeto de outro tipo, tá? E aí, normalmente, são textos mais complexos, né, de produzir, de escrever. Você leva um período, né, produzindo isso e mostra para o professor, para o orientador, volta. Mas chega aquela fase que você vai finalizar o trabalho, né? E aí é importante, nessa fase, ter alguns pontos de destaque que você precisa conferir, você precisa avaliar nesse final antes de entregar para avaliação o seu trabalho. Então, eu vou chamar essa parte da revisão textual, tá? A parte final, você acabou de escrever o seu trabalho e você vai fazer uma revisão. Eu falei aqui sobre ser projeto, artigo, monografia, que são trabalhos mais complexos, que levam mais tempo para fazer, mas, na verdade, essas dicas de revisão textual você pode usar em qualquer trabalho acadêmico que você entregar no ensino médio, na graduação, na pós-graduação. Uma resenha, um resumo ou outro tipo de trabalho, de pesquisa, também está valendo, tá bom, gente? Mas para você fazer uma revisão cuidada e atenta do seu trabalho, você precisa se organizar em relação a esses prazos de entrega dos trabalhos, né? Se você não tiver uma organização do tempo, você vai acabar
fazendo de forma muito afobada o trabalho, está ali no dia anterior, de noite, terminando o que você não estava conseguindo fazer antes para entregar. Então, nessas condições, fica difícil fazer uma revisão textual cuidada do trabalho. Então, é preciso deixar um tempo final de produção de qualquer trabalho acadêmico para essa etapa da revisão. Algumas dicas. Primeiro, todo o processo de escrita de um texto, para ele amadurecer, é preciso que tenha um certo distanciamento do autor em relação a esse texto, para que ele possa fazer uma revisão, uma reescrita, uma nova revisão, uma nova reescrita. Quanto mais vezes ele conseguir fazer isso, melhor. Eu sei que às vezes, por causa do nosso tempo, da nossa vida corrida de fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não dá tanto tempo assim, mas pelo menos umas 2, 3 revisões é o mínimo para a gente fazer um trabalho ali cuidado, tá bom? Então, em primeiro lugar, todo o processo de escrita, ele requer esse olhar do autor constante, amadurecendo, né? Então, é interessante que você escreva, digamos, uma parte ou o seu trabalho num dia, e só no outro dia você vá reler esse trabalho. É interessante que você dê uma pausa, um tempo de distanciamento desse texto, porque quando você voltar, você vai ter um outro olhar sobre o seu próprio texto e vai perceber coisas que você precisa melhorar, que precisa consertar, ajustar. Se você acaba de escrever e logo em seguida vai ler, pode ser que você já perceba algumas coisas, tá? Mas o distanciamento ajuda mais a essa percepção. Se você puder fazer isso mais vezes, né? Revisou num dia, depois na outra semana revisou de novo, com certeza o seu texto vai ficando cada vez melhor. Quanto mais você revisa e reescreve ele. Uma coisa importante é que você precisa conferir a organização dos elementos da estrutura textual do gênero que você está escrevendo. Todo gênero textual tem uma estrutura, que é uma forma de organização dessas partes. Então, por exemplo, uma resenha crítica. Que partes tem uma resenha? Apesar dela ser um texto direto, né, dissertativo, espera-se que na sua resenha, por exemplo, tenha as seguintes partes, que você dê as informações técnicas sobre a obra, quem é o autor, qual o nome, quando foi publicada, ou se é um filme, quem é o diretor, quem são os atores e personagens, qual foi o ano de lançamento, são informações técnicas. Depois, espera-se que você apresente um resumo do enredo, do conteúdo do livro. E depois você vai começar a fazer uma crítica, discutir elementos da forma, do conteúdo, da abordagem, para fazer uma avaliação final, uma conclusão. Então, essas são partes da resenha crítica. Se você vai escrever um projeto de pesquisa, então você já sabe que vai ter uma capa, vai ter um sumário, vai ter uma introdução, depois vai ter as seções, né, do projeto, né, a justificativa, os objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia, o cronograma, considerações finais, referências. Normalmente, esses gêneros mais complexos, como o projeto, o TCC, né, a monografia, a dissertação, a tese, normalmente a instituição vai te dar um modelo, né, vai te dar um manual. Então, você precisa, nessa etapa final, conferir se todas as seções estão lá. Imagina entregar um trabalho faltando uma parte inteira, uma seção inteira, ou essas partes fora da ordem que foi determinada no modelo. Então, é muito importante conferir se a estrutura está batendo lá no finalzinho. Em relação à escrita do texto, é interessante você olhar no final o equilíbrio entre os parágrafos do texto. Eu já recebi trabalhos de alunos que pediram: professora, pode dar uma olhada nesse texto, eu estou escrevendo esse artigo e tal. E aí uma coisa que eu observo é isso, às vezes tem lá um total desequilíbrio entre as partes do texto. Aí tem um parágrafo com 2 linhas, depois vem um parágrafo com 15 linhas, depois outro parágrafo com 3. Parece que ali pode haver um desequilíbrio na organização das ideias dos parágrafos. Talvez tenha que abrir 2, 3 parágrafos nesse parágrafo gigante de 15 linhas. Existe uma chance de estar ali misturando as ideias. Então, é um olhar que você tem que ter atento a isso. Não precisa ficar tão metódico, achando que todos os parágrafos têm que estar com o mesmo número de linhas. Eu só estou falando de um equilíbrio relativo para não ter uma desproporção muito significativa.
Também o equilíbrio na extensão das frases e dos períodos, né? Períodos muito longos, eu já falei numa outra parte do curso, tem mais chance de causar confusão, falta de clareza, mistura de ideias. Então, tenta equilibrar, criando mais períodos mais curtos, né? Fica uma leitura mais leve, fica uma leitura mais rápida, fica mais fácil de depreender as ideias. Padronização na formatação do texto, uso de maiúsculas e minúsculas, uso de grifos, outros critérios. Tem alguns detalhezinhos na formatação do trabalho acadêmico. Por exemplo, que tipo de letra você pode usar, que tamanho de letra, qual é a medida da margem, como é que organiza os títulos com letras maiúsculas, minúsculas, em negrito, numerados, não numerados, onde vem a página, em cima, à direita, no centro. São detalhezinhos de formatação. Como é que você indica uma tabela? Como é que você indica uma ilustração? Como é que você faz referência a um quadro, a um gráfico? Tudo isso normalmente vem no manual da instituição que traz essas normas técnicas elaboradas pela ABNT. Então, não é uma questão de você decorar tudo isso, gente. É uma questão de você saber que isso existe, entrar em contato com esses manuais, né, de preferência dando uma lida neles para saber essas informações e, nesse processo final do trabalho, conferir esses elementos e essas formatações nesse modelo. Fazer uma conferência sobre a escrita, né? Lembrando que eu falei na outra parte do curso que a linguagem tem que ser formal e seguir a norma padrão, né? E também a questão da ortografia, da pontuação e da gramática dentro dessas normas, né? É legal, se você puder pedir essa ajuda, né, que alguém leia seu trabalho, né? Eu sei que a gente tem uma vida corrida e com falta de tempo, mas seria legal colegas da mesma turma, do mesmo curso, pedirem uns aos outros essa ajuda, né? Olha, eu leio o seu trabalho, você lê o meu trabalho e você vê se tem alguns problemas, você marca. Seria ótimo, porque é uma revisão que você submete seu texto, né? Por mais que a pessoa não perceba todos os problemas, ela vai perceber alguns. E isso já te ajuda, tá bom? E, além disso, eu dei uma dica de você estudar, voltar a ler, estudar alguns desses tópicos de gramática que podem te ajudar mais na hora da escrita, como concordância verbal, concordância nominal, regência, crase, pontuação. Então, não faz mal ir a algum site ou numa gramática e dar uma revisada nesses assuntos, né? Ou assistir a videoaulas também. Hoje a gente tem essa facilidade para fazer uma revisão mesmo desses pontos de gramática para te ajudar a escrever um pouquinho melhor. Olhar a repetição significativa de palavras, né? Normalmente tem palavras-chave no nosso trabalho, dependendo do tema, que ficam se repetindo ao longo do texto, né? De repente você vai lá com recurso de busca, né, de programas como o Word, por exemplo, e você vai vendo quantas vezes essa palavra vai aparecer no seu texto. Se ela aparecer muitas vezes no mesmo parágrafo, 3, 4 vezes no mesmo parágrafo, você precisa dar uma lapidada nesse texto, trocar essas palavras por sinônimos ou por termos de sentido mais amplo, ou por pronomes, ou por outras referências, tá? Porque a repetição vai causar um problema de coesão e de coerência no seu texto. Mas, além das palavras, você pode repetir ideias, né? Com outras palavras, ficar ali em redundância. Então, você precisa fazer uma leitura crítica desse texto. O próprio professor, a professora também vai te apontar isso e vai te ajudar a fazer essa versão final. Atenção a recursos de uso de sinônimos e pronomes para evitar essa repetição aí. É um recurso interessante que ajuda, ok? Bom, eu espero ter contribuído um pouco com dicas, com orientações para facilitar aí a produção de trabalhos acadêmicos de vocês. Eu sei que é muita coisa, né? Mas eu acabei selecionando, pela minha experiência como professora, né? Tanto no ensino médio quanto na graduação e na pós, eu fui selecionando normalmente os pontos que eu vejo que são maiores, que representam maiores dúvidas para estudantes na hora da escrita do trabalho acadêmico, tá bom? Mais uma vez, eu coloco aí o meu e-mail à disposição, se você quiser entrar em contato, tirar dúvidas ou fazer comentários, sugestões, etc., eu fico à disposição.
Agradeço muito pela atenção de vocês, um grande abraço. Vou finalizar aqui e me despedir de vocês. Um abraço, gente. Até breve.